Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma escola bíblica online, né? E desse modo a gente vai tentar aqui dialogar com os irmãos mais uma vez, né, sobre um tópico interessantíssimo, né? O tópico dessa noite ele vai ser regido pela ideia de provar os espíritos, né? Como está descrito na própria palavra de Deus, a ideia do discernimento, a ideia de termos exatamente a lucidez de lidar com as questões que podem, porventura, nos tirar da caminhada. Então, nesta noite, você possa, junto com a sua família, para mais uma escola bíblica, entender um pouco mais da palavra de Deus. Então, vamos ao primeiro versículo, o versículo base desta noite. Nosso versículo base está, mais uma vez, em primeira carta de João, capítulo 4 e o versículo 4 também. A Bíblia nos diz: Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós, do que aquele que está no mundo. E aí eu destaco nesse primeiro momento, pelo menos aí, duas características principais deste versículo bíblico. A primeira delas é o carinho em que Deus nos reporta, né? A ideia de como Deus fala conosco através da sua palavra. E por meio desta linguagem carinhosa, ele nos dita sobre exatamente a observância que devemos ter em relação aos falsos profetas. Esse é o primeiro lugar, ou melhor, a primeira característica que nós devemos destacar desta nossa lição, né? Desta nossa lição. A primeira é que a Bíblia está aqui a nos demonstrar, a nos ensinar sobre os falsos profetas. Em seguida, ele vai dizer que porque maior do que aquele que está em vós, né? Do que aquele que está no mundo, porque Deus é maior do que todas as coisas, do que o mundo, do que todo tipo e manifestação de qualquer outra natureza que não provenha de Deus. Deus é maior do que todas essas coisas. E a ideia que o Senhor coloca aqui para nós é que possamos entender que esta força que nos rege, essa força, este sobrenatural que está sobre nós através, ou melhor, por meio do Espírito Santo, é algo sobrenatural ao ponto de, inclusive, nos dar forças para passar por todas as tempestades, decepções, dizeres, saberes deste mundo. A exemplo da lição desta noite, que vai perpassar pelo menos, nos dará suporte, segurança, para dialogar e saber discernir durante essa minha caminhada, durante a tua caminhada, durante a nossa caminhada, sobre o que devemos de fato guardar, segundo a palavra. Então, três aspectos aqui resumem a nossa lição desta noite. O primeiro deles é o discernimento. Nós, cristãos, precisamos pedir a Deus discernimento para saber exatamente como se portar, para saber exatamente a quem rogar, para saber exatamente em quem eu tenho crido, para de fato ter a minha segurança numa outra vertente agora, que seria uma vertente mais externa, mais exterior. Essa vertente exterior se refere sobretudo ao meu caminhar, ao meu testemunho, etc. Então, quando eu tenho discernimento, a minha prática, o meu próprio ser, como eu sou, ele transmite para as pessoas e nos distingue daqueles que, porventura, não tenham esse mesmo discernimento cristão, protestante, que descende da palavra de Deus. O segundo aspecto importante também se refere ao querer, Então, todo o ensinamento da palavra de Deus, tudo aquilo que Jesus coloca para nós, não é de forma obrigatória, arbitrária. É de fato a partir do livre arbítrio, A concepção de que eu tenho como escolher. E a ideia de ter discernimento também comunga com essa permissão que Deus nos dá. Você pode e deve querer
discernimento para saber exatamente como se portar diante das pessoas, diante das doutrinas falsas, diante dos dizeres que tendem a, exemplo, distanciar você dos caminhos de Jesus. Esse é o segundo ponto importante também, assim como o primeiro. O terceiro é manter-se. Não basta querer, não basta ter discernimento. É importante que nos mantenhamos com o objetivo, com a visão, com o pensamento inclinado para os ensinamentos de Jesus. Então, os três aspectos aqui resumem exatamente o como devemos provar os Espíritos, segundo a palavra. O primeiro deles, repetindo, discernimento. O segundo é querer, e o terceiro é manter-se. Dos três, acredito que o manter-se seja o compromisso e, ao mesmo tempo, o desafio para todos nós cristãos. Não é fácil manter-se quando, por exemplo, somos colocados à prova constantemente, e esta prova é que nos fará mais fortes e, inclusive, denunciará quem de fato está seguro, assegurado em Cristo, porque sua fé não é uma fé pautada no materialismo, exemplo. Não é uma fé pautada em questões que, mesmo sabendo que são sobrenaturais, ele precisa ver para poder crer. E aí eu já trago uma outra questão importante do nosso estudo. Longe de tudo isso, eu preciso entender que a ingenuidade nos afasta do pensamento mais interessante de hoje, que é discernir. Eu preciso ter a segurança, eu preciso ter a busca, eu preciso compreender os ditos, escritos sagrados, para poder, de fato, me manifestar e, nessa manifestação, me afastar da ideia ou ideário da ingenuidade. Não sejamos, portanto, ingênuos, mas busquemos em Deus a possibilidade, a completude e totalidade de que eu possa ultrapassar esse mar, esta margem que inclusive me marginaliza do entendimento acerca da palavra de Deus, sobre os escritos sagrados. Então é importante que nos mantenhamos longe dessa ingenuidade. Ingenuidade não nos leva a crer, não nos leva, inclusive, a ter sentimentos de dúvidas. Uma pessoa ingênua, por exemplo, ela não consegue discernir das coisas, das questões que a cercam, E eu só posso passar dessa ideia da ingenuidade se de fato eu me apegar, adquirir o conhecimento, abrir os meus olhos, abrir minha mente para poder, então, entender a dinâmica dos fatos e das relações entre as pessoas, etc. Mas o mais importante aqui é com relação à nossa vida espiritual. Não ser ingênuo espiritual significa buscar a Deus em todo momento, com toda a força, com toda a fé e súplica para com Ele, porque nós temos crido nele. Não cremos no que pode estar por vir, mas eu creio exatamente pelo que Ele é, e não pelo que Ele vai dar ou pelo que Ele vai proporcionar para nós enquanto seres humanos. Mas eu creio, eu tenho a minha fé, a minha crença está firmada exatamente na possibilidade de que Ele nos amou primeiro e eu o sigo pelo que Ele é e não pelo que Ele pode proporcionar a cada um de nós nesse contexto tão global, diante de uma palavra interessante da carta de João, que é nos ensinar a ter discernimento com relação a essas questões do mundo que nos rodeia, que inclusive nos remete a dúvidas.
E nesse sentido, nós temos aí então o segundo tópico de nosso estudo nesta noite, né? Neste dia maravilhoso, que é o cuidado com o ceticismo, né? O que é ceticismo, irmão Wade? O que é ceticismo, professor? Uma pessoa cética, claro que é um pouco longe da ideia filosófica sobre ceticismo, em Pirro, por exemplo, aqui está ligada, sobretudo, à ideia de que o cético colocado por João é aquela pessoa que duvida, que é incrédula, descrente, não acredita nos escritos, por exemplo. É semelhante a Tomé, né? Então, estas pessoas incrédulas ou que tenha um pressentimento à incredulidade, uma aproximação à incredulidade, esta aproximação pode dificultar o seu caminhar para que entenda que eu preciso discernir. Como vou discernir sobre algo que eu não creio? Eu preciso crer, ter base, ter conhecimento acerca daquela minha base para então me defender de uma possível dúvida, incredulidade e descrença. Mas eu destaco como um elemento conceitual desta categoria, desta palavra, deste vocábulo, a ideia, sobretudo, da descrença e da incredulidade. Então, cuidemos para que não caiamos na incredulidade, na descrença, mas que tenhamos fé para sobressair a todas essas questões que podem nos afastar de Deus. Ora, o nosso estudo é sobre provar os Espíritos. Provar os Espíritos é pedir a Deus discernimento sobre todas as coisas, sejam elas religiosas ou não. Inclusive, este ensinamento transpõe a ideia apenas de um arcabouço espiritual, de uma ideia espiritual. Sobretudo, também em nossa vida, precisamos ter e pedir a Deus discernimento para entender exatamente as intenções, os interesses, os relacionamentos, para que Deus nos conserve com um coração puro e que aí, inclusive, é um caráter buscado daqueles que têm, de fato, o cuidado, a perseverança, a persistência de pedir a Deus a discernimento. Seguindo a nossa lição, nós temos o terceiro e último tópico deste momento com vocês, que é o caráter. Todo aquele que pede a Deus discernimento, todo aquele que trabalha a perspectiva do discernimento, ele tem um caráter moldado por Deus, um caráter que precisa ser moldado por convicções, Para ter discernimento, para ter um caráter cristão coerente, eu preciso ter convicção. Eu não posso dizer ter caráter cristão se eu não tenho a convicção aquilo que eu me proponho a crer. Então é importante que o meu caráter seja lapidado, seja trabalhado a partir das minhas convicções, que sejam as melhores, inclusive, convicções. O segundo ponto em relação a essa questão da convicção está ligado ao seguir pela verdade e não seguir pelo que a verdade pode proporcionar para nós, mas seguir a verdade. E esta verdade, nós sabemos, a palavra de Deus é o próprio Cristo. Entendendo que a palavra verdade é exatamente Ele próprio, porque Ele é a verdade. Ele é o verbo vivo, a palavra necessária, suficiente para que tenhamos convicção e nos distanciemos da ideia ingênua
em certa medida, da incredulidade, da dúvida, da descrença. Esta noite, Deus nos convoca, nos mobiliza para termos como um dos objetivos da nossa vida cristã, pedir a Ele discernimento. Em resumo, quando estamos solidificados, consolidados, fundamentados pela palavra, na palavra, nós temos condições de discernir e, sobretudo, permanecer, manter-se seguros e convictos do que Deus tem para cada um de nós. Essa é a nossa palavra, breve, com muito carinho, sobre aquilo que Deus tem para cada um de nós, e que Deus faça prosperar a tua vida e a vida de toda a tua família através desta palavra abençoadora para todos nós.